O choro de um homem cortava o ar quente do portão do rei em Suzã. Um som baixo, quase animal, que fazia os guardas virarem o rosto. Mordecai, com as roupas rasgadas e cinzas na cabeça, não se importava mais com olhares. Diante dele, um decreto selado com o anel do rei anunciava a morte de todo um povo. O que ninguém percebia ainda era que a mulher que dormia no leito real, a mesma que carregava o destino de todos, estava prestes a enfrentar um preço que ninguém havia calculado. O Império Persa nunca dormia, mas naquela noite, algo estava diferente. O ar carregava o cheiro de incenso e de sangue que ainda não fora derramado. Esther, a rainha que ninguém sabia que era judia, tinha chegado ao ponto sem retorno. Meses antes, o mesmo palácio brilhava com outro tipo de fogo. O rei Assuero havia banido Vasti e agora procurava uma nova rainha entre as mais belas virgens do império. Ninguém imaginava que entre elas caminhava uma jovem judia chamada Hadassa. Ela havia aprendido desde cedo a guardar segredos. Mordecai, seu primo, a instruíra bem. Não conte quem você é. O que ninguém via era o peso que carregava ao entrar naquele palácio dourado. Cada passo que dava para dentro dos corredores de mármore era um passo para longe de seu povo. As servas ungiam seu corpo com óleos caros, mirra, especiarias, perfumes que custavam mais que a vida de muitos. Esther permanecia em silêncio, enquanto as outras virgens sonhavam com a coroa. Ela carregava um nome que não podia pronunciar: Hadassa. O que ninguém percebeu foi que naquela preparação, algo mais estava sendo moldado. Não apenas uma rainha, mas uma arma silenciosa nas mãos de uma providência que o império inteiro ignorava. A noite da apresentação chegou. O rei Assuero, sentado em seu trono, observava cada mulher como quem avalia um tesouro. Quando Esther entrou, o salão pareceu prender a respiração. Não era apenas beleza. Havia algo mais, uma graça quieta, uma força que ninguém conseguia nomear. O rei estendeu o cetro. Ela tocou a ponta dourada, e naquele instante, o destino de um império mudou de mãos, sem que ninguém percebesse. Éster foi coroada rainha. O banquete durou dias. O povo comemorava, sem saber que a nova rainha guardava um segredo mortal. Mordecai continuava no portão, vigiando. Ele sabia que o ódio não dorme e que um homem chamado Hamã estava subindo rápido demais nas sombras do palácio. O que ninguém fazia ideia era que o decreto de morte já começava a ser escrito nas entrelinhas do orgulho ferido. Mordecai ouviu uma conversa perigosa perto do portão. 2 eunucos tramavam contra a vida do rei. Ele enviou a mensagem para Esther. Ela, por sua vez, avisou o rei em nome de Mordecai. A conspiração foi desbaratada. O registro foi escrito nos anais do reino. Mas ninguém deu importância ao nome do judeu que salvou o rei. Um detalhe que mais tarde ninguém conseguiria apagar. Hamã, o novo favorito do rei, passava pelo portão todos os dias. Todos se curvavam. Menos um. Mordecai permanecia de pé. O ódio de Hamã nasceu ali,
mas venenoso. Ele não queria apenas a morte de um homem, queria a destruição de todo um povo. O que ninguém viu foi que o orgulho ferido de um único homem estava prestes a acender uma fogueira que consumiria o império. O decreto foi assinado. No 13º dia do mês de Adar, todos os judeus seriam mortos. Homens, mulheres, crianças. Amã pagou generosamente aos cofres do rei pela permissão. O rei, distraído em seus prazeres, não perguntou detalhes. Esther ainda não sabia. Mas o choro que se erguia das ruas de Susã já chegava aos ouvidos de Mordecai. Mordecai rasgou suas vestes e colocou cinzas na cabeça. Ele caminhou até o portão e enviou uma cópia do decreto para Esther. A mensagem era clara: não pense que você escapará só por estar no palácio. O que ninguém sabia era que aquela mensagem colocava a rainha diante da escolha mais perigosa de sua vida. Dentro da Câmara Real, Esther recebeu a notícia. Suas mãos tremeram ao segurar o pergaminho. O império que a coroara agora ameaçava exterminar seu sangue. O que ninguém via era o conflito que se travava dentro dela. Ir ao rei sem ser chamada significava a morte certa, a menos que ele estendesse o cetro. Antes que fosse tarde demais, ela teria que decidir se viveria como rainha persa ou morreria como filha de Israel. Esther enviou a resposta para Mordecai: reúna todos os judeus de Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam por 3 dias. Ela mesma se preparou para o mesmo jejum. O que ninguém percebia era o terror por trás daquela decisão. Ir ao rei sem ser chamada significava caminhar para a morte ou para algo maior. As servas viam apenas uma rainha preocupada. Ninguém imaginava que a jovem Hadassa estava prestes a arriscar tudo o que havia conquistado. Os 3 dias de jejum passaram como um suspiro pesado sobre a cidade. Mordecai andava pelas ruas, sentindo o peso do silêncio. Amã, enquanto isso, construía uma forca alta, 50 côvados, destinada especificamente para Mordecai. O ódio havia crescido tanto que já não cabia dentro dele. O que ninguém via era que aquela forca seria o primeiro sinal de que o plano perfeito tinha uma rachadura invisível. No 3º dia, Esther se vestiu com seus trajes reais. O véu translúcido mal escondia o cansaço do jejum em seu rosto. Ela caminhou pelos corredores intermináveis em direção ao pátio interno. Cada passo ecoava como um veredito. O que ninguém sabia era que atrás dela, o Deus de Israel caminhava em silêncio, guiando uma rainha que ainda não entendia completamente o próprio papel. O rei estava sentado no trono quando viu Esther no pátio. Seu rosto mudou. Ela parou na entrada, esperando. O cetro dourado ou a espada. O silêncio no salão era absoluto. Assuero estendeu o cetro. Esther tocou a ponta. O alívio que sentiu foi breve, porque agora começava o verdadeiro jogo. O que você quer, rainha Esther? Até a metade do reino eu lhe darei. Esther não revelou tudo. Em vez disso, convidou o rei e Amã para um banquete naquela mesma noite. Apenas os 3. Amã saiu do palácio inflado de orgulho. Só eu e o rei fomos convidados pela rainha. Ele nem imaginava que o convite era uma armadilha cuidadosamente tecida. O orgulho cegava seus olhos para o que estava por vir. À noite, no primeiro banquete, o vinho corria.
O rei perguntou novamente o pedido de Ester. Ela adiou. Pediu apenas que voltassem no dia seguinte para outro banquete. Amã saiu ainda mais confiante, mas algo começou a mudar. O rei, naquela noite, não conseguia dormir. Ordenou que lessem os anais do reino, e foi ali que o nome de Mordecai surgiu novamente. Na manhã seguinte, Hamã chegou cedo ao palácio, pronto para pedir a forca de Mordecai. Mas o rei o surpreendeu com outra pergunta. O que se deve fazer ao homem que o rei deseja honrar? Hamã, certo de que falava de si mesmo, descreveu honras grandiosas. O que ninguém podia prever era que aquelas palavras seriam usadas contra ele. No mesmo dia, o rei ordenou que Amã honrasse Mordecai, exatamente como havia descrito. O homem que planejava matar agora liderava o cavalo do judeu pelas ruas de Suzã, gritando honras diante dele. Amã voltou para casa humilhado, o rosto coberto. Sua mulher e conselheiros viram o sinal. Se Mordecai é judeu, você não prevalecerá. Mas já era tarde demais para voltar atrás. O segundo banquete começou. O vinho fluía novamente. O rei, mais uma vez, perguntou a Ester qual era seu pedido. Agora não havia mais espaço para adiamentos. O ar estava carregado. Amã sentia que algo estava errado, mas ainda não compreendia o tamanho da ameaça. Ester respirou fundo. O momento da verdade havia chegado. Ester apontou para Amã. O adversário e inimigo é este homem perverso. O silêncio que se seguiu foi mortal. Amã empalideceu. O rei se levantou furioso. O que ninguém tinha visto até então, agora estava exposto à luz. A rainha judia havia revelado sua identidade, no exato momento em que o império inteiro podia ouvir. O jogo havia mudado para sempre. O rei saiu furioso para o jardim do palácio. Amã ficou para implorar pela vida diante da rainha. Ele se jogou sobre o leito onde Ester estava, no exato momento em que o rei retornou. Até a rainha ele quer violentar aqui dentro da minha casa. A ira do rei explodiu. O que ninguém havia calculado era como um simples gesto de desespero selaria o destino do homem mais poderoso do império depois do rei. Um dos eunucos se aproximou e apontou. Há uma forca de 50 côvados que Amã mandou construir para Mordecai. O rei não hesitou. Enforquem-no nela. O homem que planejou o extermínio de um povo inteiro foi levado para a mesma estrutura que havia preparado com tanto ódio. O que ninguém via claramente ainda era que a providência tinha invertido completamente o jogo. Naquela mesma noite, o corpo de Amã balançava na forca que ele mesmo erguera. O silêncio que caiu sobre o palácio era pesado. Ester finalmente revelou toda a verdade ao rei. Ela era judia. Seu povo estava condenado por um decreto que não podia ser revogado. O rei ouvia em silêncio. O que ninguém sabia era que uma nova batalha, ainda mais perigosa, estava apenas começando. O rei deu a Ester a casa de Amã. Mordecai foi trazido à presença real. O anel que antes selava a morte agora passava para as mãos de um judeu. Mas o decreto de extermínio ainda existia, escrito com as leis dos medos e persas, que não podiam ser mudadas. Ester se prostrou novamente aos pés do rei. O preço da vitória ainda não havia sido pago por completo. Ester e Mordecai escreveram um novo decreto.
em nome do rei, autorizavam os judeus a se defenderem, a destruírem seus inimigos onde quer que estivessem. Mensageiros saíram a cavalo por todo o império. O que ninguém imaginava era a velocidade com que a notícia se espalharia e como o medo mudaria de lado nas províncias. O dia 13 de Adar chegou, o dia marcado para o massacre dos judeus. Mas agora, os judeus estavam armados e preparados em todas as províncias. O medo que antes os paralisava, agora caía sobre seus inimigos. Em Suzã, a batalha foi feroz. O que ninguém havia previsto era que 700 homens cairiam diante deles e que os 10 filhos de Amã seriam enforcados no mesmo lugar onde o pai havia morrido. Ester pediu mais um dia em Suzã. Os inimigos foram completamente derrotados. Os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados para todos verem. O terror se espalhou. Judeus que antes se escondiam, agora caminhavam com a cabeça erguida. O que ninguém mencionava em voz alta era o preço de sangue que aquela libertação havia exigido. Mordecai registrou tudo. A vitória não foi por espada apenas, mas por uma sequência de escolhas corajosas, feitas no escuro. Ester havia arriscado a coroa e a vida. Mordecai havia se recusado a se curvar. O rei havia sido movido por uma insônia. Pequenos atos que, juntos, destruíram um plano de genocídio. Eles instituíram o Purim, dias de alegria e banquetes, de enviar presentes uns aos outros e dons aos pobres. Um memorial que duraria por todas as gerações. O que ninguém esqueceria era que a salvação não veio com trombetas do céu, mas através de uma jovem que escolheu não ficar em silêncio. O Império Persa continuou, mas algo havia mudado para sempre. Uma rainha judia havia salvado seu povo não com poder, mas com obediência arriscada. Amã estava morto. Mordecai governava ao lado do rei. E em cada Purim futuro, o choro diante do portão seria lembrado, junto com a coragem que transformou o choro em vitória. A poeira do dia 13 de Adar baixou lentamente sobre Suzã. O sangue havia sido derramado, mas não o sangue que Amã planejou. Os judeus descansavam de seus inimigos. O choro que Mordecai derramara no portão agora se transformava em um riso cauteloso, ainda inseguro. O que ninguém mencionava era que a vitória nunca apaga completamente o rastro do medo, apenas ensina a viver com ele. Mordecai foi nomeado segundo apenas ao rei. Vestia linho fino e púrpura. O homem que se recusara a se curvar, agora caminhava com autoridade que ninguém ousava desafiar. O que ninguém via era que seu poder não vinha da ambição, mas de ter escolhido o caminho certo quando tudo parecia perdido. Ester permanecia rainha, mas algo nela havia mudado para sempre. A jovem que entrara no palácio escondendo sua identidade, agora carregava seu povo abertamente. O véu ainda cobria seus cabelos, mas seus olhos não escondiam mais a verdade. O preço da coroa havia sido pago com noites em claro e uma coragem que quase a destruiu. Mensageiros saíram novamente pelo império, desta vez não com decretos de morte, mas com cartas de alegria e instruções para o Purim. Cada cidade, vila e província recebeu a ordem: lembrar, celebrar, nunca esquecer.
O que ninguém fazia ideia era que aquela festa se espalharia por milênios, muito além das fronteiras da Pérsia. Nos dias do Purim, as famílias se reuniam, comiam, bebiam, trocavam presentes. Os pobres recebiam ajuda. O riso ecoava onde antes só havia lamento. Mas no meio da festa, sempre havia um momento de silêncio, para lembrar do portão, das cinzas, do decreto que quase os destruiu. O império seguiu seu curso. Reis vieram e foram, mas o nome de Ester e Mordecai permaneceu, não como lenda de guerra, mas como prova de que a salvação muitas vezes vem disfarçada de escolha arriscada. Uma jovem rainha, um homem que não se curvou, um rei que não conseguia dormir. Hoje, quando Purim é celebrado, o choro de Mordecai ainda ecoa na memória coletiva. Não como derrota, mas como começo da virada. O que ninguém percebeu no início era que aquele decreto de morte carregava dentro de si a semente da própria destruição. Ester não pediu glória, pediu apenas que seu povo vivesse. Mordecai não buscou vingança, mas justiça. O rei Assuero, no fim, foi instrumento de algo maior do que ele mesmo compreendia. O que ninguém viu claramente naqueles dias foi a mão invisível tecendo cada escolha, cada insônia, cada coragem. A história não termina com aplausos fáceis. Termina com uma lição enterrada nas ruas de Suzã. O mal planeja em voz alta, mas a salvação muitas vezes sussurra através de escolhas silenciosas. Ester escolheu falar. Mordecai escolheu não se curvar. E o resto se tornou história. E assim, o choro que cortou o ar quente do portão do rei em Suzã não foi o fim. Foi o começo de algo que ecoa até hoje. Porque quando uma rainha decide que não pode ficar calada e um homem se recusa a se curvar, o império inteiro pode ser transformado. O decreto de morte virou festa, o medo virou memória, e a história de Ester continua sendo contada.